Sejam bem-vindos ao L2Cast, o podcast da L2C, Lawyer to Client. A L2C é uma iniciativa que busca democratizar o acesso à justiça, fazendo a conexão entre o advogado especializado e o cliente com a dúvida jurídica ou demandando uma representação legal. Hoje é o dia 10 de abril de 2024, eu sou Nathan Ribeiro e hoje damos as boas-vindas ao Dr. João Carlos Rossetti Riva Filho, que nos contará a respeito do seu caso específico trazido por um cliente na plataforma L2C, www.lautoc.com. Desde já agradecemos ao Dr. João Carlos por gentilmente ceder o seu tempo e compartilhar conosco a sua experiência. E antes de iniciar, doutor João Carlos, gostaria que o senhor falasse um pouco do senhor, da sua formação acadêmica, da sua experiência profissional e também do seu escritório com respeito à sua especialidade jurídica. Bacana, vamos lá. Primeiramente, eu agradeço ao Natan, a LBC, pela oportunidade. Muito bom poder compartilhar um pouco de conhecimento e compartilhar acessos, né, a informações que os clientes e os usuários da plataforma também possam ter essa possibilidade, esse benefício. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu sou formado, graduado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, me formei em 2015. Nós temos aqui no escritório especialização em todas as áreas, mas eu atuo principalmente na frente consumerista, que é o caso onde gerou essa repercussão e gerou esse êxito que nós contaremos no final, mas do direito do consumidor, né, que é a prática do nosso dia a dia, e isso tanto me deslumbra. É o fato da gente estar sempre em constantes contratos e que as pessoas muitas vezes não acabam identificando isso. E a gente está aqui justamente para mostrar que isso é uma prática de todos, sem exceção. Então, a minha formação acadêmica foi essa, eu tenho diversos cursos de especialização na área, enfim, é uma atuação que a gente faz assiduamente aqui, tá? Nosso escritório, a princípio, Chase Consultants, advogados, aproveitar até essa oportunidade, nós estamos passando por uma reformulação, até para poder atender melhor, ainda mais estruturado os nossos clientes. Então, a gente está passando a migrar agora para o escritório Rossetti Riva, advogados associados, porque agora a gente aproveitou o grupo e, de fato, consolidou a nossa experiência jurídica com outros serviços também jurídicos, mas que possam atender não só a demanda contenciosa, né, litigiosa, mas também a parte administrativa, a parte contratual, em que nossos clientes também têm tanta necessidade. Então, hoje, o caso foi Chase Consultancy e hoje nós estamos falando da Rossetti Viva Advogados. Excelente. Então, desejo aí sucesso aí também a Rossetti Riva Advogados, né? Doutor Obrigado. João Carlos, vamos ao caso, né? Logicamente, preservando as informações sigilosas do cliente, das partes envolvidas, porém, apresentando no máximo de detalhes que o senhor possa apresentar, o senhor poderia narrar o caso que o senhor está trazendo hoje à discussão? Claro, claro. O cliente, a princípio, fez um questionamento através da plataforma, demonstrando a sua falta de orientação a respeito disso. Afinal, o único acesso que ele teve foi o retorno do banco. Foi um caso de fraude bancária, onde o banco já havia praticamente negado a sua tentativa de restituição dessa fraude, tá? Através do questionamento dele, através da plataforma que realmente consolida as informações necessárias e torna isso ainda mais prático, a gente conseguiu chegar até o ponto-chave da questão, o cerne, que era basicamente uma fraude pelo qual ele não tinha conhecimento, ele foi realizar pagamentos através do seu cartão, da sua conta bancária, e descobriu uma remoção de uma quantia até que elevada da sua conta, quase R$ 12.000, sem o seu consentimento, sem a sua intervenção. E aí, questionado ao banco, assim que ele se dirigiu ao banco, foi feito ali um protocolo interno, né, de abertura para verificação antifraude dentro do setor. E, basicamente, a primeira reclamação dele, o primeiro protocolo, foi cancelado unilateralmente. Mais uma vez, gerando uma confusão, uma falta de orientação. Foi aí que, de fato, ele entendeu que era um caso jurídico mesmo. E aí, mediante isso, ele fez uma segunda reclamação, e essa segunda reclamação foi negada, dizendo que o banco acessou as imagens
e isso havia sido feito licitamente, legitimamente pela conta, através da utilização de senha, mas não mencionando quem fez isso, não mencionando como fez isso. Então, foi aí que nós entramos dentro dessa perspectiva, nós o orientamos a fazer determinados contatos com o banco e certas abordagens. O trabalho preventivo é muito interessante, tá? Então, a L2C ela propicia a possibilidade do próprio cliente já se resguardar antes mesmo de ter um problema mais gravoso. Então, com a orientação, ele consegue ter provas que talvez ele não teria, o timing perfeito de conseguir isso com a parte adversa. Então, foi isso que nós fizemos. Nós conseguimos pegar isso desde a origem e transformar isso num processo judicial sólido, né? Que foi o que aconteceu. Nós entramos com a ação e aí, mediante o pedido de devolução desses valores, já com o seu dano moral também, em razão de ter esse valor, querendo ou não, retirado da sua conta de forma compulsória, tá? Foi basicamente isso que aconteceu. Perfeito. Então, o caso assim tá bastante bem descrito, agradeço. E aí, o senhor poderia falar um pouco se esse caso ele chegou a um desfecho e qual foi o desfecho, ou o caso não tenha chegado já ao fechamento do caso, né? Julgamento, etc. Na sua opinião, quais são as chances do seu cliente? Tá, vamos lá. O que acontece? Falando um pouquinho da linguagem mais simplificada possível e de modo que todos entendam também. O que acontece? O banco apresentou uma defesa, isso costuma ser uma praxe, dizendo que houve uma aferição interna, houve uma investigação interna, e dentro dessa apuração foi dito que as imagens internas comprovavam a retirada lícita desse valor e que, com a utilização da senha, o banco não tem qualquer responsabilidade. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender que a senha, de fato, no judiciário, ela é vista como um divisor de águas. Utilizou a própria senha ou compartilhou, gera uma responsabilidade ao cliente. Mas não era o nosso caso. Então, dentro do processo judicial, existe algo que chama a inversão do ônus da prova, ou seja, é dito que o consumidor não precisa provar o seu direito, e sim o fornecedor precisa provar que ele não tem direito. Foi nisso que nós nos apegamos. Se o banco disse que tem as imagens, deveria o banco apresentá-las. Isso não aconteceu, fazendo com que a gente dissesse que houve uma ocultação de provas, né? Então, mediante a responsabilidade do banco de apresentar isso e não apresentando, isso já de fato mostra que o banco tinha certa responsabilidade. Fora os outros detalhes que nós identificamos, onde o banco dizia que isso foi entregue, apresentou um documento interno, uma tela, e mostrava que isso foi entregue na agência, esse novo cartão. Foi solicitado um novo cartão. Então, primeiro, o banco não apresentou a solicitação desse novo cartão com assinatura ou assinatura eletrônica. O banco não apresentou a quem isso foi apresentado, a quem isso foi fornecido. E pior ainda, o banco não apresentou quem fez a retirada desse valor na agência. Então, Ah, fazendo com só, que a só, gente criasse. Perfeito. Só esclarecendo, então, o fraudador, ele solicitou um cartão à revelia do cliente, né? Do real, vamos dizer, titular da conta, né? Ele solicitou um novo cartão e, através desse novo cartão, é que ele começou a realizar esses saques. Exatamente. Houve uma Ah, entendi. solicitação de emissão de um novo cartão e, dentro dessa perspectiva, foi dito que isso foi solicitado pelo cliente. Então, já considerando que o ônus seria da parte do banco, nós pedimos, então, que o banco apresentasse. Apresente, então, a solicitação desse novo cartão, o desbloqueio, como foi feito, a utilização da senha e quem sacou esse valor. Mostre as imagens, certo? Até porque aí nós entramos em outro aspecto, né? O banco tem o dever de zelar pelas operações. A gente chama isso de teoria do risco da atividade. Se o banco lucra com essa atividade, ele também absorve o risco. Se a atividade é milionária ou bilionária, o banco tem uma responsabilidade ainda maior sobre essas atividades. É proporcional o ganho com o seu risco. Entende? Então, nós mostramos que, embora o banco houvesse dito que, olha, isso foi feito por um terceiro e não pelo banco, mas não importa. Então, o banco mostre para mim as imagens internas ou a entrega do cartão. Como que o banco entrega um cartão a uma pessoa diferente do titular da conta e não pede apresentação de documento?
Então, foram vários os detalhes que nós nos apegamos até chegar nessa nossa manifestação contra a contestação, que nós chamamos de réplica. Ela é crucial para a gente rebater esses pontos. E foi aí que nós consolidamos essa nossa tese, mostrando, primeiro, que o banco não comprovou nada, e segundo, que ainda que se comprove, o banco teria responsabilidade, ainda que se foi feito por um terceiro, afinal, existe um caso fortuito interno, existe uma atividade que foi gerada através das atividades bancárias. Perfeito. Então, o desfecho desse caso foi um ganho de causa para o seu cliente. Exatamente, nós fechamos. Obviamente, o banco não ofereceu nem. Na verdade, é até curioso. É importante falar que o banco, antes do nosso cliente ser assessorado por um advogado, pelo nosso escritório, o banco ofereceu R$ 2.000 a título de compensação, talvez, de fidelização do cliente, de manutenção da conta ou do score. Enfim, o banco faz isso como se ele fosse um grande aliado, né? Sabendo dos riscos. Muitas vezes eles sabem dos riscos e preferem finalizar a questão com R$ 2.000 em vez de devolver quase 12, né? Fora o fato de um processo judicial e todos os encargos que isso gera. Então, Sim. considerando isso, que até foi visto como uma afronta, nós entramos com a ação e depois da nossa réplica, curiosamente, o banco se tornou mais amigo ainda a oferecer um acordo, até mediante a nossa negociação, de R$ 19.000. Então, não foi só bem sucedido, mas foi muito bem sucedido. Nós conseguimos a restituição do nosso cliente e mais uma parcela considerável de dano moral, que a gente pode falar de quase R$ 7.000, tá? Então, Perfeito. dentro dessa perspectiva, o cliente foi muito bem recompensado diante dessa nossa intervenção. Perfeito, excelente, parabéns por esse desfecho de caso. E parece que casos como esse, me corrija se eu estiver errado, eles são bastante comuns, né? Então, gostaria que você até comentasse quão comuns são esses casos aí da sua experiência e do seu conhecimento, quão comuns são esses casos com outras pessoas na sua vivência Perfeito. jurídica. Perfeito. Esse tipo de caso, ele é muito comum e um dos mais corriqueiros dentro do Poder Judiciário por duas perspectivas. A primeira delas é que hoje, considerando o mundo moderno atual, é uma quirela mínima de pessoas que não possuem uma conta corrente ou não são clientes bancários, fazendo com Sim, que a grande massa da população tenha e seja um consumidor, né? É uma relação de sim, consumo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que hoje a maior parte das fraudes aplicadas e dos golpes financeiros são aplicados através das atividades bancárias, tá? Então, quando a gente soma esses dois fatores, a gente chega ao denominador comum de ser um dos maiores casos, com maior recorrência do Poder Judiciário. O que nós vemos aqui? Primeiro, o banco, ele sempre vai consolidar a maior parte do seu tempo e da sua energia em negar a devolução, porque não é que o banco ele obteve esse valor como seu proveito, mas ele é responsável. Então, considerando que ele vai ter que devolver 15 mil, muitas vezes ele prefere, como um exemplo, ele prefere oferecer R$ 2.000 e encerrar o assunto, ou muitas vezes negar ao cliente que não vai procurar um advogado para assessorá-lo. Ele vai dizer, não, realmente, utilizaram a senha, não posso fazer nada. Então, isso é um pouco ludibriante do ponto de vista de, olha, eu não tenho direito mesmo. E muitas vezes você abre mão disso, né? Então, é muito recorrente, só que o Poder Judiciário já é muito pacífico, no sentido de o banco é responsável por qualquer fraude bancária pela qual o cliente não tenha culpa, seja perfeito, utilizando a senha, mesmo que não seja ele, seja através de terceiros, seja através, até mesmo, muitas vezes acontece, de bancários ou de funcionários do banco que têm acesso a informações privilegiadas e acabam fornecendo isso a grupos criminosos. Então, o Poder perfeito. Judiciário já é muito convicto nisso, tá? Então, o que eu oriento as pessoas é, primeiro, procure um advogado. Na verdade, eu vou reformular. Procure a L2C. Depois de procurar a L2C, você tem um advogado qualificado à sua disposição. A partir dessa premissa, ele vai te orientar fazer aquele trabalho preventivo que eu disse que é muito importante, principalmente nesses casos bancários, e a partir desse momento, você vai entender que as provas sempre vão interagir a seu favor. Perfeito. Ótimo. Até tocando nessa questão de procure L2C, gostaria que o senhor comentasse um pouco
como é que foi a intermediação, que a L2C basicamente faz a intermediação, ela encontra o advogado para aquela demanda que o cliente registrou. E até por uma questão geográfica nesse nosso Brasil imenso, né? Nós temos, por exemplo, os grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, etc., muito bem atendidos por advogados, uma quantidade grande de advogados. Mas quando você vai para cidades do interior, né? Ou para outros municípios, às vezes as pessoas não têm, elas inclusive abrem mão do seu direito, dos seus direitos, né? Porque elas não têm acesso a advogados, ela não sabe, ela não conhece ninguém, não tem a quem recorrer. Então, realmente, a L2C vem suprir essa dor do mercado, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a experiência na plataforma em si, como que foi. Tá, bacana. Realmente a proposta da LVC eu vejo como uma democratização do direito, e aí sim a gente pode chamar de democratização, ao acesso às pessoas que muitas vezes não têm orientação, não têm condições, e até aquelas que têm orientação, têm condição, mas optam por buscar advogados das suas várias áreas e das suas várias regiões do Brasil, em razão da busca de uma informação que faça sentido. Muitas vezes, a relação do advogado com o cliente ela é transportada por fidúcia, né? Por confiança. Muitas vezes você tem um advogado da sua cidade, mas não confia nele. Você tem uma pessoa que tem uma indicação até que favorável, mas às vezes não funciona bem a relação. Então, você tem como buscar orientações de diversos advogados, diversos tratos diferentes. Então, isso faz com que haja uma possibilidade de você chegar naquele advogado que mais te agradou, né? E que mais tenha a linguagem que você quer. Então, esse é o caminho. O que eu vejo foi uma simplicidade, uma praticidade muito grande. Existe um questionamento, o advogado responde a esse questionamento preliminar, e a partir disso se constrói essa relação de confiança. Né? E aí o cliente pode interagir através do chat, e isso se transforma uma contratação jurídica. Então, eu vi como benquista essa nova modalidade, até porque os processos são eletrônicos, isso não ocasiona nenhuma deficiência na atuação do advogado, então faz com que a gente interaja e possa acompanhar a modernidade do nosso poder judiciário e dentro da nossa perspectiva de atuação judiciária. Perfeito. Realmente, hoje em dia, a justiça ela está praticamente 100% digitalizada, né? Poucos são os processos que exigem uma presença física em algum tribunal, então as audiências são feitas remotamente, através de software de videoconferência, os ajuizamentos de ação também são feitos de forma eletrônica nos tribunais, os protocolos são eletrônicos, enfim, toda essa tecnologia da advocacia 4.0, ela ajuda bastante, né? Você ser atendido, você está num ambiente bem remoto, num município que você não conhece nenhum advogado, ou que você não tem uma assessoria jurídica para aquela especialidade, você ter esse acesso eletrônico realmente é muito importante, né? Muito bom, muito esclarecedor, doutor João Carlos. Chegamos aí ao final aí do nosso L2Cast, né? Não podemos também conversar bastante, esse assunto seria para horas, né? Mas a gente sabe que a pessoa que assiste na internet não tem tanto tempo assim, e nós gostaríamos que eles chegassem realmente ao final desse L2Cast. Então, a L2C é uma plataforma que ela busca essa democratização, como eu já mencionei, entre o acesso à justiça. Nesse Brasil grande, imenso, tem lá um cidadão em algum município que ele tem uma demanda jurídica, pode ser uma questão de aposentadoria, pode ser uma questão ligada à sua família, né? Um problema com o fornecedor, com a concessionária de energia, até com um cirurgião plástico que o resultado da cirurgia não saiu a contento. Enfim, os motivos, né, são vários, e aí ele tendo essa demanda, ele pode registrar na nossa plataforma, e aí nós temos advogados no Brasil inteiro, né, especializados, porque a plataforma direciona para a especialidade jurídica do advogado, conforme, né, a pergunta, conforme a questão que o cliente tenha.
E também a L2C tem um objetivo de implementar o que a gente chama do conceito de Remote Legal Operations, ou operações legais remotas. Então, que é característica da advocacia 4.0. Então, nesse sentido, ela busca disponibilizar aos advogados acesso a tecnologias e software, né, que estão disponíveis para grandes escritórios, grandes bancas advocatícias. Porém, o advogado autônomo e o pequeno escritório ficam um pouco privado dessas ferramentas de jurimetria, acesso a banco de peças, né, doutrina, etc. Então, a L2C também busca prover, né, e estamos cada vez mais aperfeiçoando aí esse ferramental, aos advogados e aos escritórios, né, que não teriam acesso devido ao fato dessas tecnologias serem caras. Então, eu agradeço bastante e gostaria que o senhor colocasse aí as suas considerações finais para que a gente possa finalizar aí esse caso muito interessante, essa nossa entrevista muito boa. Bacana, eu agradeço mais uma vez, aproveito a oportunidade para agradecer. Tenho certeza que foi enriquecedor do ponto de vista dos usuários, dos nossos colegas também que aqui assistem. Quero agradecer não somente isso, mas também pela inovação mercadológica que a L2C vem promovendo. Acho que é importante nós não dependermos de grandes classes para isso. Acho que a iniciativa privada precisa, sim, causar essa inovação, e acho que a grande força é essa. É a gente democratizar e buscar facilidades de acesso. Afinal, hoje nós vivemos uma judicialização muito grande, fazendo com que o mercado também se adapte a isso, sem dúvida nenhuma. Então, quero agradecer até mesmo pelo acesso à plataforma, uma vez que nós chegamos a esse caso de muito sucesso, de restituição. Eu acredito que se não fosse a L2C ou uma orientação jurídica, pode ser que o cliente entendesse que aquela resposta final do banco seria a definitiva e isso não seria convertido. Eu já ouvi muito falar de, olha, mas o banco é muito forte, né? A assessoria jurídica do banco deve ser muito especializada a ponto de a gente não conseguir frutos. E é aí que a gente entra para mostrar que, na realidade, fortes somos nós quando a gente tem um bom caminho e uma boa especialidade. Excelente. Tá ótimo. Bom, mais uma vez agradeço, doutor João Carlos, parabenizo pelo sucesso nesse caso, e também o nosso agradecimento especial a você que está nos assistindo, nos acompanhou até aqui. Os nossos L2Cast estão disponíveis nas nossas plataformas no YouTube, também nas redes sociais, LinkedIn, X e o Instagram. E além de estarem no nosso site www.lautoc.com, lawtoc.com. Muito obrigado e até o próximo L2Cast.